Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, deixa eu fazer uma oração aqui para que Deus possa nos abençoar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus aqui nós nos colocamos diante da Tua presença em oração. Pedimos antes de tudo, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, porque o nosso Senhor Jesus naquela cruz padeceu a fim de que nossos pecados fossem perdoados, porque é o pecado que nos transporta para a morte, ó Deus. Tanto que a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que nós buscamos. É isso que nós perseveramos, ó Deus. É isso que nos faz mantermos perseverantes, ó Deus, combatendo esse bom combate, porque queremos viver a eternidade com o Senhor. E eu quero nesta oração lhe pedir, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento das pessoas que vão nos ouvir nesse vídeo. Que o Espírito Santo possa trabalhar, ó Deus, nas pessoas que vão ouvir, que o Espírito Santo possa trabalhar nas pessoas que irão chegar, que pessoas possam ser trazidas pelo Espírito Santo, assim como o Espírito Santo levou pessoas, o Senhor direcionou pessoas, o Senhor acrescentava pessoas quando os teus discípulos discursavam, que o Senhor possa, ó Deus, acrescentar o número de salvos, o número de pessoas aqui nesse canal. Ó Deus, para que nós possamos aqui formar uma assembleia de salvos, de pessoas que vão, ó Deus, também com seu testemunho, ó Deus, de vida, de transformação, levar esse testemunho a fim de que outras se sintam motivadas, encorajadas a se entregar para Ti. Pai, abençoa essa pessoa que nos ouve, a sua casa, o seu lar, acrescenta em Cristo Jesus, ó Deus, abençoando, ó Deus, suprindo suas necessidades, seja de ordem financeira, física, ó Deus, seja em todas as áreas, espiritual, ó Deus, que o Senhor possa abençoar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós tivemos aí semana passada, trabalhando com as pessoas, falando com elas a respeito do pecado. A respeito do pecado, que a salvação, do pecado para a salvação pela graça. Trabalhamos lá em cima do livro de Efésios, capítulo 2. E nós, há muito tempo, nós gostaríamos de trabalhar com as pessoas um pouco do livro das revelações de Apocalipse. Nós gostaríamos de trabalhar não como um estudo, entendeu, pessoal? Para ficar aqui falando com as pessoas o que é o candeeiro, o que é a taça, o que é... Não é isso que eu quero abordar aqui, tá? Não é isso que eu quero abordar. Nós temos pedido sabedoria, direção a Deus para que nós possamos vir aqui e de uma maneira muito simples, de uma linguagem muito clara, que venha de Deus, falar desse evangelho de maneira que as pessoas possam entender. Eu não tenho, pessoal, uma boa gramática. Eu já disse aqui em vídeos meus atrás que quando eu fiz a minha apresentação lá do meu PIN, o TCC, quando eu me formei lá pela Universidade Paulista, ali na Marquês, ali em São Paulo, ali na próxima freguesia do Ó, eu me lembro que quando eu fiz a apresentação para a mesa, a professora, não de uma forma de preconceito, tá? Ela virou para mim e falou: você é meio cebolinha, né? E eu sei que muitas das vezes eu troco, algumas palavras eu troco o R pelo L em algumas palavras. Algumas palavras eu falo errado. Então eu venho aqui e já disse, que se for depender de mim, eu não faria isso. Eu falaria para Deus como
Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não tenho condições de falar. Entendeu? Então Deus responde: mas quem fez a boca? É Deus que nos dá a direção. Eu não tenho um dom da oratória, eu não sou uma pessoa formada e mestre da teologia. O que eu quero e o que eu busco é que Deus nos use para poder, por meio do Espírito Santo, falar com as pessoas, porque quem vai convencer o pecador dos seus pecados é o Espírito Santo. Eu posso vir aqui e usar uma linda morfologia, entendeu? A colocação certinha dos substantivos, dos pronomes, dos advérbios, dos verbos, se é o verbo direto, gerúndio. Posso vir aqui e fazer a morfologia direitinho, a gramática direitinho. Mas se não houver a intervenção do Espírito Santo nas pessoas que têm ouvido, nas pessoas que têm estado do outro lado, esse trabalho não vai para frente. Porque eu poderia vir aqui fazer, pessoal, um trabalho para aglomerar uma porção de pessoas nesse canal. É só eu falar a linguagem que esses movimentos que estão por aí, entendeu? Fazem ou falam. Do que muitos que estão aí em cima de YouTube, sendo um coach motivacional e longe de ser um pregador, que aparece aí e ficam dizendo e dê like, se inscreva, dê like, se inscreva. Eu respeito isso deles, mas eu deixo o meu trabalho aqui fluir pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que trazer as pessoas, e é assim que eu quero. Porque se eu estivesse com uma igreja física, pessoal, eu seria uma pessoa que iria, pessoal, em busca de salvos para o reino dos céus e não adeptos. E não adeptos de uma placa de igreja, porque o que tem existido de adeptos a uma placa de igreja não são poucos. E não membros do reino dos céus. Tanto que aqui fora nesse mundo, as pessoas não conseguem dar testemunho de Jesus. Elas não conseguem, com seu testemunho, convencer as outras pessoas que ela é de Jesus. Elas não conseguem sem testemunho, porque a pessoa que é de Deus mesmo, a pessoa que é consagrada a Deus, as pessoas que são ungidas por Deus mesmo, que vivem a prática da palavra de Deus, que são nascidas da água e do Espírito, sem palavra elas convencem as pessoas. As pessoas olham nela e falam: poxa, essa pessoa é diferente. As pessoas que conheciam ela antes e passam a ver ela depois que ela aceitou Jesus Cristo, elas falam assim: poxa, essa pessoa mudou. E eu quero saber o que causou essa mudança nela, essa transformação. O que fez ela hoje ser essa pessoa que a gente olha no semblante dela? Ela tem um semblante de paz. Ela tem um semblante diferente, porque a pessoa realmente nasceu do Espírito. A pessoa nasceu da água e nasceu do Espírito. Pessoal, e nós já falamos isso aqui, a importância que tem da pessoa fazer morrer a sua natureza terrena, essa natureza pecaminosa que foi gerada pelo mundo, aquela natureza adâmica. E nascer da água, sepultar aquela velha criatura e nascer da água, ali depois que ela sair daquela remissão, acontecer nela a regeneração, que é o quê? O Espírito Santo formando nela uma nova criatura. As coisas antigas passaram. Mas isso a pessoa vai ter que se envolver em comunhão com Deus. Porque muitas pessoas têm tido comunhão com placas de igreja, pessoal. Comunhão com placas da igreja, mas elas não têm tido comunhão com Deus. Elas abraçam os seus compromissos que elas têm na igreja, as suas tarefas que elas têm na igreja, e vai para a igreja, e muitas das vezes ela fica lá no momento do culto, envolvido com as suas tarefas e sequer participa do culto. Qual é o fim dessa pessoa? O que acontece com a brasa fora do braseiro?
Aí ela sai da igreja, não busca, não tem intimidade com Deus, vai para sua casa e muito menos na sua casa tem intimidade com Deus, vai para o seu trabalho, muito menos tem intimidade com Deus, porque nada impede de aqui na minha casa eu ter intimidade com Deus, até porque eu sou o templo. Não estou fortalecendo a pessoa que diz assim, eu não quero saber de igreja, sou um desigrejado. Não estou encorajando você a ser um desengrejado. Existem muitas igrejas boas por aí. Existem muitas igrejas boas por aí, para que você, pessoal, possa buscar. Entendeu? Para que você possa estar nessas igrejas. Eu tenho orientado as pessoas a assistir o programa na televisão, na Band, do Hernandes Dias e do... como é o nome dele? E do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Mesmo que você esteja em outro estado, às vezes você tem canal aí pago, você pode buscar a Band, entendeu? Ver na Band, aos sábados e domingo, parece a partir de 8 horas. O Hernandes Dias eu vou ver o horário que tem um programa dele aqui para colocar, porque eu sempre estou prestando atenção no programa do Miguel Ângelo, que eu acordo, é o horário que eu acordo. Então, 8 horas, o Miguel Ângelo tem uma pregação muito boa, pessoal. Uma pregação dentro do Evangelho, uma pregação muito, muito consciente, entendeu? Muito boa, entendeu? Ele tem a igreja aqui no Campinho, entra no site aí da igreja Cristo Vive, e você também pode entrar no site da igreja cristã de Nova Vida, entendeu? E você também buscar aonde tem um templo, para que você possa buscar uma dessas igrejas, tá certo? Bem, meus irmãos, como eu falei para vocês, há muito tempo eu venho pedindo a Deus a liberação, a autorização para que nós possamos falar um pouquinho de Apocalipse. No último vídeo que nós estávamos na montanha, nós exploramos um pouquinho, falamos um pouquinho, né? Falamos até lá de um flagelo, e nós conversamos com as pessoas a respeito do livro de Apocalipse, ser um livro que traz a revelação do fim deste mundo. Eu quero deixar bem claro, pessoal, o fim deste mundo. Não é o fim do mundo, o fim deste mundo. Por que eu quero dizer deste mundo? Deste mundo de pecado. Deste mundo que Deus já tentou, pessoal, fazer uma nova aliança para que os homens seguissem as suas leis, seguissem as suas ideologias, as suas ordens, mas não funcionou. A natureza pecaminosa do homem sempre falou mais alto. Quando Deus deu cabo de toda a humanidade lá na época de Noé e começou uma nova aliança com Noé, Deus estava dando uma nova oportunidade. O homem continuou nas suas malícias, continuou nas suas desobediências. Então Deus falou assim, bem, eu vou formar para mim um povo santo. Chamou Abraão e por meio de Abraão, Deus tentou formar para ele um povo santo, separado. Eu vou formar aqui um povo santo separado desses aí. Também o homem não seguiu. O homem, mesmo ali debaixo das leis, as leis ali de Moisés, o homem continuava a desviar-se de Deus. Como resolver isso? Implantar no mundo um plano de salvação, enviando Jesus, seu Filho, como Cordeiro Pascual, para que, por meio dele, o pecado fosse perdoado, porque a morte entrou no mundo por causa da desobediência, por causa do pecado, e por isso o homem passou a ser um ser mortal, e fora essa morte, que acontece com todos nós, todos nascem e caminham para a morte. Se não for por algo trágico, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, vai ser pela nossa velhice. Vai ser pela nossa velhice. Então, a tendência do ser humano é morrer. Mas existe uma proposta, entendeu? De Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitar essa pessoa que aceita a proposta dele de salvação para viver a eternidade com ele. Nisso que eu vou te falar agora, que é o mais maravilhoso de tudo. No novo céu e numa nova terra. Tá certo?
Pessoal, eu vou dar uma segurada aqui nesse vídeo e na sequência nós vamos falar para deixar você com água na boca, porque o Espírito Santo vai trazer muita coisa boa por aí nas nossas mensagens. Assim eu creio, entendeu? Porque eu também estou esperando dele coisas boas, porque eu sou ouvinte de carteirinha dos meus vídeos. Tá certo, pessoal? Saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se prepara porque está às portas Jesus. Deus abençoe, tchau.